Olá, pessoal, eu sou a professora Sônia Menossi, responsável pela disciplina de Contabilidade Pública. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre controle. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, vamos iniciar a nossa aula. Antes de falar sobre controle, vamos entender a importância da transparência, a importância da governança. A governança pública é um conjunto de mecanismos de liderança estratégica e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Essa é a definição que tem no TCU. O que é interessante isso, né? A transparência, ela não é só importante na parte pública quanto na privada. Imagina na parte pública, onde você tem que prestar contas a toda a sociedade. O que diz, no que tange ao controle, lá na seção 9 do capítulo 1 do título 4º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, lá no artigo de 70 a 74. É lá que ele vai definir as questões relacionadas a controle interno e externo. Nós temos que pensar que se nós estamos no setor privado, né, existem algumas regras, existe a legislação, com certeza, mas na parte pública é muito mais minucioso, muito mais criterioso pelo tamanho, é o país, é o estado, né, é o município. Então, tudo tem que ter muito bem sedimentado, com regras e respeito à Constituição e às leis ordinárias. Lá no artigo 71 da Constituição Federal, ela diz o seguinte sobre controle. Quais são as competências? Competência do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União no tocante ao controle externo. Ou seja, quando há o controle externo, nós estamos falando que os responsáveis, quem é competente para fazer isso é o Congresso Nacional e com auxílio do Tribunal de Contas, quando nós falamos de controle externo. Lá no artigo 72 a 74, né, tem algumas regras. As regras no que tange a controle de despesas não autorizadas e a composição do próprio TCU, finalidade e sistema de controle interno. Também fala sobre a questão do sistema de controle interno. Bom, vamos falar especificamente agora de controle interno. Lá no artigo 74, ele diz assim, resumindo, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade, né, com as quais finalidades? Essas aqui resumidas, avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade e avaliar os resultados e exercer o controle das operações. Lá no artigo 31, ele diz o seguinte, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Ou seja, nós estamos falando que tanto o Estado quanto o município e o governo federal, ele tem que ter controle interno e controle externo. Então, vamos entender de forma genérica o que é controladoria, né? A controladoria era um órgão administrativo, como o próprio nome diz, né, de controlar, né, ou também, através de ações administrativas, ela se preocupa com estudar o patrimônio no tocante à gestão econômica. E o que ela pode fazer? Ela tem que ter padrões de avaliação, otimização de resultado, informações estratégicas e uma questão multidisciplinar envolvida. Mas, voltando à questão da controladoria, eu fiz um pequeno resumo para a gente entender o seguinte, a controladoria ela é um órgão interno, né? E eu vou fazer aqui uma analogia com a controladoria da União, né? Então, um pequeno resumo para a gente entender o papel da controladoria da União, para a gente poder comparar com todos os órgãos administrativos internos que tem aí nos municípios e no Estado, né? A CGU, que é a Controladoria Geral da União, é um órgão de controle interno, né,
do governo federal, nesse caso, o governo federal que eu estou usando como exemplo, né? Que ela é responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência, veja bem, incremento da transparência da gestão, por meio de ações e auditoria pública, correção, prevenção e combate à corrupção, e também tem a ouvidoria da controladoria, né? A CGU, ela também deve exercer aí, ela é um órgão central, né, de controle interno, né? A supervisão técnica dos órgãos que compõem o sistema de controle interno e o sistema de correção e das unidades da ouvidoria. Então, é um papel muito, muito importante que exerce a controladoria. No caso, estou dando o exemplo da Controladoria da União, e também isso se estende às demais controladorias do Estado, nos órgãos administrativos de controle interno do Estado e dos municípios. Vamos entender, então, essa questão do controle interno. Ele é exercido no âmbito de cada poder, como eu acabei de falar. O externo é exercido pelo poder legislativo em todas as esferas em relação aos demais poderes. Tanto que o parecer do dirigente do órgão de controle interno, aqui no caso a controladoria, é peça compulsória na prestação de contas remetidas ao órgão externo, que é o TCU, Tribunal de Contas, que eu estou usando aqui no âmbito federal. De forma geral, o que a gente pode entender o que é esse controle interno? O que a gente pode definir o que é controle interno, de forma geral? De forma geral, pode-se entender que o controle interno como um instrumento para a regularização dos processos internos relacionados à área pública, nesse sentido, com respeito à legislação vigente. Então, o que seria a auditoria? De forma geral, é o levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade. Então, nós vamos extrapolar isso para a área pública, né? Ela pode ser aí do balanço, sistemas, enfim, a auditoria ela pode ser em várias frentes. E a auditoria, ela é um recurso do controle, né? Você pode ter auditoria interna, auditoria externa, isso é exercido, no caso, pela controladoria, e, nesse caso, exercido pelo Tribunal de Contas da União, por exemplo. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima.